as diferenças de idade nos relacionamentos. O tema da aula de hoje, um tópico muito recorrente, bastante requisitado pelas seguidoras e também pelas alunas, tá, da plataforma. Foi por isso que eu resolvi fazer essa aula, tá? Uma aula básica. As aulas básicas são abertas e são gratuitas ao vivo, depois elas vão para a plataforma Segredo dos Relacionamentos. Lembrando que essa aula terminando, ela automaticamente vai para a plataforma e ela sai do ar, tá bom? Tanto no Instagram quanto no YouTube. Então, se você tiver interesse depois de ver ou rever essa aula, é só entrar no link na minha bio no Instagram ou no link na descrição do canal do YouTube e assinar a plataforma Segredo dos Relacionamentos. Legal? Muito bom, pessoal. Eu sou o Lucas Scudeler, acho que a maioria de vocês já me conhece, e hoje eu vou falar desse tema que aparece recorrentemente nas minhas caixinhas de pergunta e que gera muita dúvida nas pessoas sobre relacionamentos, que é relacionamentos com pessoas de idades diferentes. Existe uma vasta quantidade de informações com relação à idade que a gente vai abordar na aula de hoje, e eu quero compartilhar com vocês isso para que, quando vocês estiverem em um relacionamento com uma pessoa de idade diferente da sua, tanto mais velho quanto mais novo, tá? Ou pensando em entrar em um relacionamento com uma pessoa mais velha ou mais nova, até onde isso influencia e até onde não influencia. E eu vou trazer para vocês aqui as variáveis científicas e vou trazer alguns pontos de vista também filosóficos e teológicos para que a idade não seja um fator influenciador e quando existir a diferença de idade, essa diferença de idade possa ser transcendida. Tá? Lembrando que sempre é possível transcender diferenças com virtudes. As virtudes são luminosidades da alma que caracterizam uma pessoa madura espiritualmente. Perfeito? O que significa idade? O que significa idade? E existe uma diferença muito marcante entre três tipos de idade: idade cronológica, idade biológica e idade psicológica. Essas três idades, a correlação dessas três idades, a cronológica, a biológica e a psicológica, elas vão trazer respostas para nós. Tá? Então, são três variáveis muito dinâmicas que flutuam de pessoa para pessoa, baseado no estilo de vida, nos eventos de vida, nos aprendizados e no aprofundamento que essa pessoa possui. Tá bom? Idade cronológica, então, o que é? É basicamente o número de anos que você está na Terra. Quantas voltas você já deu no Sol estando no planeta Terra, desde a data do seu nascimento. Isso é idade cronológica. Essa idade cronológica é uma referência fixa, tá? Ela é inexorável, inalterável e ela depende simplesmente de quantas vezes você deu a volta no Sol, tá? Idade biológica é ligeiramente diferente de idade cronológica. Idade biológica é a sua idade vital do seu corpo biológico. Quanto melhor você cuida do seu corpo, mais lento é o envelhecimento da idade biológica. Esse é um dos quesitos, por exemplo, do quarto pilar, do vestibular dos 4 pilares, consciência de saúde. Ela vai tender a ter uma idade biológica menor do que a sua idade cronológica, perfeito? Significa que ela está envelhecendo mais devagar do que a média das pessoas da idade dela, que é medida pela ciência. Ou uma pessoa que vive sob estresse, que vive em ambientes tóxicos, ou que vive situações de dificuldade, muito de dificuldade, às vezes auto-infligidas, às vezes infligidas pelo seu ambiente, vai ter uma idade biológica mais alta do que sua idade cronológica. Isso significa que essa pessoa pode ter 40 anos, mas pode ter uma idade biológica de 50, o corpo já está envelhecido como se fosse só como se tivesse 50 anos. Ou a pessoa de 40 anos, de 35, pode ter uma idade biológica de 30, ou de 27, ou de 25, quiçá de 20 anos, se for uma pessoa que cuida muito da sua saúde, pode ter uma idade biológica muito abaixo, ou se não cuida, ou se está em um ambiente muito estressante, uma idade biológica muito superior à sua idade cronológica. E a terceira idade, e na minha opinião, e aqui eu vou emitir minha opinião, é a idade mais importante das três, é a idade psicológica.
É a idade psicológica. Por quê? Por que a idade psicológica, antes de eu explicar o que ela é, por que ela é a mais importante? Porque a idade psicológica, ela é a definidora da presença da felicidade ou do sofrimento. Quanto maior a idade psicológica, maior a maturidade espiritual. Tá? Então a gente tem uma correlação direta aqui com idade psicológica e maturidade, identidade, propósito. Tá? Então, idade psicológica tem uma correlação direta com maturidade, maturidade espiritual, sofisticação espiritual e, claro, com a sua identidade como ser humano e o seu propósito. O porquê você está nesse planeta, o que é que você veio fazer nesse planeta, né, na sua vida. Cada uma dessas idades impactam no relacionamento. A idade cronológica, a idade biológica e a idade psicológica. Essas três variáveis são extremamente importantes. Quais são os tipos de diferenças de idades entre casais? E eu basicamente divido a diferença de idade entre casais em 4 categorias principais. 4 categorias. Eu vou explicar essas faixas de categoria, tá? Que são faixas de diferenças de anos. Até 5 anos de diferença na primeira categoria, tanto para mais quanto para menos, tanto seja o homem mais velho, seja a mulher mais velha, a idade tende a não interferir, porque eles pertencem às mesmas categorias, tanto cronológica, quanto biológica, quanto psicológica. A segunda categoria é entre 6 e 10 anos de diferença, sendo, agora a gente precisa detalhar um pouquinho quais as diferenças. Sendo o homem mais velho do que a mulher, vai tender a não gerar problemas graves, porque esse homem, de 6 a 10 anos mais velho, vai conseguir passar segurança para a mulher com mais facilidade, e a mulher vai tender a admirar o homem com mais facilidade. Esse é um modelo de idade, de compatibilidade de idades, que tem uma tendência de maior facilidade do ponto de vista de idade, onde o homem é ligeiramente mais velho do que a mulher ligeiramente mais nova do que o homem, tanto do ponto de vista cronológico, como biológico, como psicológico. A mulher mais velha do que o homem, de 6 a 10 anos, nessa segunda categoria, não vai ser um problema se ele conseguir gerar segurança para ela, de 6 a 10 anos. Então, o ponto principal agora de atrito na categoria 2, de diferença entre 6 a 10 anos, sendo a mulher a mais velha e o homem o mais novo, de 6 a 10 anos, o homem tem capacidade de gerar segurança para essa mulher? Isso vai depender da idade psicológica desse homem, da capacidade de manifestação de resultados, de ambição, de realização de projetos, de comprometimento em projetos que esse homem tem. E, claro, uma leve pressão na idade biológica dessa mulher, onde ela vai ter que ser uma mulher que se cuida para estar, se for um homem de idade cronológica e biológica parecidas, essa mulher que tem uma idade cronológica de 6 a 10 anos acima do homem, ela vai ter que ter uma idade biológica ligeiramente abaixo da idade cronológica dela, para que seja compatível com o nível de vitalidade que esse homem mais novo tem. Ok? Na terceira categoria, nós estamos falando de casais entre 10 a 15 anos de diferença. De 10 a 15 anos de diferença, sendo o homem mais velho, no primeiro caso, o homem mais velho de 10 a 15 anos, os relacionamentos, eles têm uma tendência de não dar problema, mas as diferenças geracionais começam a aparecer com maior ênfase. O que significa isso? Significa que casais onde o homem é de 10 a 15 anos mais velho, começa a ter atritos no segundo pilar, que já é um pilar mais importante do vestibular, que são os sonhos compartilháveis. A tendência de 10 a 15 anos, quando o homem é mais velho e a mulher é mais nova, o ponto de atrito é ele estar vivendo uma fase diferente da dela, ela estar vivendo uma fase diferente da dele. Se esse casal, onde o homem é 10 a 15 anos mais velho, estiver vivendo com as mesmas intenções, a mesma fase de vida, eles estiverem alinhados nos sonhos,
esse casal tem uma probabilidade grande de dar certo. A gente vai ver menos atritos em relacionamentos onde mais fácil de alinhar os 4 pilares quando você tem homens mais velhos e mulheres ligeiramente mais novas do que esses homens. Porque o homem gera segurança para a mulher e a mulher gera admiração para o homem. Então é mais fácil o homem mais velho gerar segurança e é mais fácil uma mulher mais nova admirar o homem porque ela simplesmente se sente mais segura com esse homem, por isso o admira. Se a mulher for a mais velha, de 10 a 15 anos, do que o homem, a pressão aqui, os pontos de atrito são diferentes. Existe uma pressão na idade psicológica desse homem forte, ele precisa ter um nível de amadurecimento no homem que é ainda maior, ele precisa ter uma idade psicológica superior, principalmente porque as mulheres tendem afetivamente a amadurecer antes do que os homens. Então, esse homem que está se relacionando com uma mulher de 10 a 15 anos mais velha do que ele, precisa ter uma idade psicológica muito superior à sua idade cronológica. 10 anos acima da minha idade cronológica já é um salto qualitativo de grandeza. Né? Um homem com 25 tem que pensar como pensaria um homem médio de 35 ou de 40, se for 15 anos de diferença. Qual é a probabilidade de um homem de 25 pensar como um homem de 40? Né? Ao mesmo tempo que ele tem que ter essa maturidade psicológica, ele tem que ter uma capacidade prática de geração de segurança para essa mulher mais velha. A gente tem que ter a congruência do físico vital, assim como do intelectual espiritual. Esse é o problema a ser resolvido, a ser transposto das idades diferentes. Porque nós nos desenvolvemos aspectos diferentes do ser humano em idades diferentes. Saúde para trazer o seu nível de saúde e de vitalidade para o nível do seu parceiro. Porque senão isso vai afetar as rotinas de saúde desse casal, a libido como força de vontade de viver, não de sexualidade, mas também a frequência sexual. Tá? Então, idades biológicas muito diferentes vai afetar a consciência de saúde, vai afetar a libido como força de vontade de viver e vai afetar a frequência sexual também. Idades biológicas muito diferentes vão gerar muitos casais que vêm falar para mim: eu tenho muito mais vontade de sexo do que o meu parceiro, do que minha parceira. Isso normalmente acontece porque as idades biológicas e a vitalidade está muito diferente em um e no outro. E a última variável que a gente tem que levar em consideração é a diferença psicológica nas idades, né? Idades psicológicas muito diferentes vai criar uma pressão na pessoa mais imatura, ou seja, que tem a idade psicológica mais baixa. Esse framework, essa estrutura toda que eu estou trazendo aqui na aula de hoje para vocês, ela leva em consideração vários conceitos que eu ensino, que é embasado em teologia, em filosofia clássica, em análise junguiana e psicanálise freudiana e em neurociência. Essas 4 disciplinas principais, 5, se a gente considerar a psicanálise e a análise 2 disciplinas diferentes, mas na verdade são disciplinas irmãs, todos esses conceitos estão contidos nessas 4 macrodisciplinas, que são os 3 princípios relacionais: verdade, respeito e diálogo. Relacionamento é verdade, respeito e diálogo. E, por último, o alinhamento dos 4 pilares. Quando a gente tem essa constelação de variáveis, os princípios relacionais, as 3 prioridades, as 3 idades e os 4 pilares do relacionamento, o casal vai dar certo. O casal vai ter sucesso. E aí a gente consegue entender que transcende muito idade, não é só idade. Tem todo um conjunto de coisas que precisam acontecer por trás para esse casal dar certo. Não é só a idade. A idade é uma simplificação da simplificação da simplificação para as pessoas falarem que, na média, o ideal é você se relacionar com alguém mais ou menos 5 anos de diferença sua. Por quê? Isso é uma verdade absoluta? Não, não é. Como eu estou desconstruindo na aula de hoje. Mas, majoritariamente, estatisticamente, a tendência é que pessoas mais ou menos 5 anos de diferença, elas vão tender a ter idades cronológicas, idades biológicas e idades psicológicas parecidas, principalmente se vierem de contextos socioculturais similares.